professor Dalmo, nós estamos aqui para mais uma aula de física. Nosso canal é Entendendo Física e hoje nós vamos entender um negócio muito importante, muito bacana, que é termodinâmica. Nós já falamos sobre termologia, tem uma playlist lá, se você está chegando agora, depois você dá uma olhada, porque talvez você vai precisar de algumas informações, vai precisar rever algumas coisas para o que nós vamos falar agora. Na termologia, nós falamos sobre a termometria, a medida da temperatura, falamos da calorimetria, a medida do calor, vimos lá a curva de aquecimento, mas agora a gente vai estudar a termodinâmica, que é o estudo das transferências de energia numa massa gasosa. E esse estudo, dois aspectos importantes. É um estudo empírico, quer dizer, ele é experimental, ele não foi primeiro idealizado, teoricamente feito para depois ser aplicado na prática. Não, ele primeiro foi feito as experiências, os experimentos relacionados, e aí vieram as formalizações. E outra coisa é uma análise macroscópica. Então nós vamos estar aqui o tempo todo falando sobre aquelas variáveis de estado que estão lá na playlist de termologia. Você volta lá depois, dá uma olhada nos vídeos para você entender melhor. Volume, pressão e temperatura, que são grandezas macroscópicas que vão nos ajudar a entender a termodinâmica. Normalmente nós falamos sobre duas leis da termodinâmica. A primeira e a segunda lei, então eu vou falar hoje da primeira lei um pouco mais extensivamente e num vídeo mais à frente, nessa playlist de termodinâmica, vamos falar da segunda lei. Mas eu vou mencionar aqui as 4 leis da termodinâmica. É isso aí, 4 leis da termodinâmica. Uma que chamamos da lei zero. A lei zero está aí na tua tela. A lei zero da termodinâmica é aquela que fala basicamente do conceito de temperatura. O Ralph Fowler foi um dos que estavam por trás dessa definição da chamada lei zero da termodinâmica, que dá o conceito de temperatura, e ela mostra, por exemplo, se um corpo A está com a mesma temperatura que o corpo B, e o corpo C com a mesma temperatura que o B, quer dizer que A e C estão à mesma temperatura. É uma coisa meio óbvia, meio intuitiva, mas por isso foi colocado como lei zero, e ela não foi a primeira. A primeira e a segunda lei já estavam definidas, já estava se usando, e aí o Ralph Fowler ele acabou chegando à necessidade de ter essa lei zero da termodinâmica, e nós chamamos então dessa lei com a lei original, lei fundamental. A primeira lei está aí na tua tela também, o Joule é um dos principais que tratam dessa primeira lei, é a conservação de energia. Nós vamos falar daqui a pouco sobre ela, é um balanço energético, então já nós tratamos sobre ela. E segunda lei fala do conceito de entropia. Essa segunda lei aparece aí em alguns personagens importantes, como Carnot, Clausius e Kelvin. É uma lei muito importante. Você que está aí no ensino médio, no segundo ano, terceiro ano, deve estar estudando um pouco disso. E vai ser cobrado no teu vestibular, vai ser cobrado no Enem. É muito delicado, é um conceito que a gente tem que entender direitinho. A terceira lei é aquela lei que fala do limite da entropia, que é aquela entropia que está na segunda lei, né? O limite da entropia quando a temperatura em Kelvin tende para zero. Então é uma situação que nunca foi alcançada, mas a gente está tendendo para zero, e nesse limite aí aparece a terceira lei, onde o Planck e o Nernst foram os principais que estavam envolvidos nessa formulação da terceira lei da termodinâmica. A lei zero, então, se você precisar retomar alguma coisa, playlist de termologia, você vai ver lá aquela definição de temperatura, calor, e aí seria interessante você voltar nisso. Agora, vamos ver aí na tua tela a primeira lei da termodinâmica, que eu falei, está associada com um balanço energético e, pensando em mecânica, a conservação da energia. Então você vê aí que tem um sistema gasoso, e esse sistema gasoso tem lá essa energia interna do gás, está associado com a agitação das suas moléculas, então energia cinética, basicamente a energia interna do gás é a soma das energias cinéticas. Essa energia interna pode mudar. E nós vemos aí que eu posso fornecer calor, então esse Q, o Q é a quantidade de calor, né? Quando ele chega para o sistema, como se eu estivesse esquentando, e eu posso também tirar calor. Então, esse Q saindo quer dizer que eu estou tirando calor, estou resfriando o sistema, posso colocar gelo em volta, por exemplo. Agora, esse sistema, quando ele recebe calor ou quando ele perde calor, ele pode realizar trabalho ou o ambiente pode realizar trabalho sobre ele.
Quando o sistema é quem realiza o trabalho, então nós temos ali o símbolozinho do trabalho, né, o tal, que é positivo, quando o sistema realiza o trabalho. E o contrário, quando é o ambiente que realiza trabalho sobre o sistema, então o trabalho é negativo. E daí nós vamos chegar daqui a pouco à primeira lei da termodinâmica, lembrando que calor, trabalho, pressão, volume, temperatura, são todas grandezas escalares. E então esse balanço energético que nós estamos falando, claro, que é escalar. Por isso, quando nós mencionamos esses valores de calor recebido, calor perdido, trabalho realizado, trabalho que foi realizado sobre o sistema, nós devemos pensar nesses valores com os seus sinais. Vamos ver agora na tela uma ilustração para mostrar como é esse dar calor e tirar calor. Então nós temos aí no primeiro caso um êmbolo que tem lá uma massa de gás, uma certa pressão, volume, temperatura, e ele está recebendo calor. Você está vendo que tem um foguinho ali embaixo, está dando calor para o sistema. Bom, se está dando calor, o que vai acontecer? As moléculas vão se agitar mais. Se o êmbolo tivesse fixo ali, tivesse travado, ele não ia se mexer, a pressão aumentar, ele poderia explodir. Mas o êmbolo está solto. O que vai acontecer? Para manter a pressão constante, já que eu estou dando calor, as moléculas vão se agitar mais e vão empurrar a tampa do êmbolo. Então, evidentemente, as moléculas do gás vão empurrar a tampa e isso significa que vai ser aplicada uma força. E aí nós lembramos lá da mecânica que trabalho é força vezes o deslocamento. Depois, no próximo vídeo, no vídeo seguinte, nós vamos falar isso com mais detalhe. Isso faz com que a tampa seja empurrada. Então, veja, no primeiro caso, nós temos uma certa energia interna do gás, ele está recebendo calor, está sendo esquentado, e aí as moléculas se agitam mais, a tampa vai ser empurrada. No segundo desenho, na segunda figura, nós já vemos agora o êmbolo bem aberto, né? A tampa foi deslocada para o outro lado, a força empurrou, houve uma realização de trabalho, por isso é um trabalho positivo. Então veja naquele caso que eu falei, quando você fornece calor, ele é positivo, quer dizer que esse êmbolo foi esquentado, foi aquecido, então é um calor positivo. O êmbolo realiza trabalho, você está vendo aí o que é realizar trabalho sobre o ambiente, quer dizer, a massa de gás está realizando trabalho, por quê? Porque esse volume de gás foi aquecido, empurrou a tampa, isso é realizar trabalho. Agora, o que aconteceu com a energia interna desse gás, dessa massa gasosa? Bom, ela estava lá, a energia normalzinha dela. Energia interna de um gás, nós sabemos, nós falamos agora há pouco, está relacionada com a energia cinética das partículas. Quando você dá calor, elas se agitam mais, elas se movimentam mais, aumenta a energia cinética, aumenta a energia interna do gás. Por isso, a energia interna desse gás, nesse momento aí, no momento seguinte, ela é maior do que no começo. Por isso que o ΔU fica positivo. Então, aumentou a energia interna do gás. Energia interna, que é esse valor relacionado com a energia cinética, a soma das energias cinéticas das partículas, ele é definido como sendo nRT. Se eu quiser calcular a energia interna do gás, nesse primeiro momento, lá quando o êmbolo está sossegadinho lá, eu vou pegar o N, que é o número de mols, vezes o R, que é a constante universal dos gases, e o T, que é a temperatura absoluta que o gás se encontrava. Só que quando a gente está aquecendo ali, nós estamos dando calor. E ele vai se expandir, e agora nós vamos ver no estágio seguinte que houve um aumento da energia interna. Elas se agitaram mais, houve um aumento. Então, o nRT é a energia interna do gás. Se você medir novamente, vai ter, nesse nosso caso, o número de mol não mudou, o R não mudou, mas a temperatura mudou. E aí eu vou ter um aumento da energia interna. Então, nesse caso, a energia interna aumentou. O que seria o contrário? Como é que seria o contrário? Aquele caso que o ambiente realizou trabalho sobre o sistema. Veja, imagina que ao invés de eu colocar o foguinho ali embaixo da minha massa de gás, eu tivesse colocado gelo em volta. O que ia acontecer? Colocando gelo em volta, as moléculas iam se agitar menos, ele ia perder energia cinética, e aí as moléculas do gás não iam empurrar a tampa para fora. O que ia acontecer? Diminuiu a pressão lá dentro, a pressão externa ia empurrar para dentro. E aí a gente teria um caso de o ambiente realizando trabalho sobre a massa de gás. Então, como fica essa primeira lei da termodinâmica? Olha aí na tua tela. Primeira lei da termodinâmica, que é o balanço energético. O que nós estamos vendo de energia aí? Calor, que é dado ou tirado, trabalho realizado ou que está sendo realizado sobre o gás. Então,
a primeira lei da termodinâmica fica assim, a variação da energia interna, ΔU, é igual a Q menos trabalho. Variação da energia interna, quer dizer, o ΔU, quanto que a energia interna aumentou, ganhou, perdeu, não sei. ΔU é igual a Q, que é o Q mesmo? Que é a quantidade de calor. O sistema ganhou porque foi esquentado, ou perdeu porque foi resfriado, menos trabalho. Se o trabalho for porque o sistema realizou, quer dizer, a massa de gás empurrou o êmbolo para fora, por exemplo, realizou o trabalho, é positivo. Se for o contrário, pus gelo em volta, então o êmbolo foi empurrado para dentro, o que significa o ambiente realizou, trabalho é negativo. Você vê que na fórmula ΔU igual Q menos tal, mas esse menos ele é da fórmula. Se o trabalho for negativo, menos com menos vai ficar mais. Se o calor for negativo, vai ficar um valor negativo, mais ou menos o trabalho. Então, a primeira lei da termodinâmica, algebricamente simples, é ΔU igual a Q menos o trabalho. Essa é a primeira lei da termodinâmica. Mencionamos aqui as 4 leis, mas falamos da primeira. No vídeo seguinte, nós vamos ver esse trabalho, como que esse trabalho é realizado. Esse trabalho que aparece aí na primeira lei da termodinâmica, a gente vai definir exatamente o trabalho nas transformações gasosas. E depois, num outro vídeo, nós vamos relacionar essa primeira lei, o trabalho nas transformações gasosas, o que é isobárica, transformação isobárica, isométrica e isotérmica. E por fim, um terceiro vídeo à frente, vamos falar da segunda lei da termodinâmica. Gostaria então de lembrar para você que está nos assistindo e que gosta de assistir, não se esqueça, dê o seu like aí, diga que você está gostando. Não se esqueça também de acionar, de ativar lá o sininho, para que você seja lembrado toda vez que tiver um vídeo novo e nos vídeos extras que nós estamos colocando, estamos preparando aí coisas para vocês se divertirem com física também. E se você assiste, gosta bastante, mas ainda não teve coragem de se inscrever, não sei porquê, então faz o seguinte, aperta esse botão aí, se inscreve e você não vai perder nada com isso. Se inscreve e aí você também vai poder ser lembrado toda vez que tiver um vídeo novo. E você que vai se inscrever agora ou que já está inscrito, compartilhe com as pessoas que estão estudando, estão aí no ensino médio fazendo física, vão fazer vestibular, ou gostam de física, tem gente que gosta, talvez você goste. Compartilhe com eles para que a gente possa melhorar aqui, né? Possa chegar naquele nosso alvo dos 500 e depois chegar, né? Se atingir a meta de 500 a gente dobra, vai para 1000, tá bom? E aí vai ser legal para mim, vai ser legal para minha equipe e para você também principalmente, ok? Senhores e senhoritas, felicidades!